Olá, pessoal. Voltamos com o nosso podcast Taço Conta e hoje vamos tratar de um tema muito importante para a nossa classe contábil, que é a importância das entidades contábeis e pleitos atuais. E a gente tá, gente, nada mais nada menos aqui que o nosso convidado é Carlos Alberto Batistão, que atualmente é presidente do Sescom São Paulo e da Escom São Paulo, né? Gestão 2022-2024, além, claro, de ser contador, administrador de empresas e, claro, principalmente sua ocupação principal, empresário contábil desde 1987. Bem, pessoal, não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. E também, quando você, igual o Carlos, estiver indo para sua fazenda final de semana, gente, dá uma olhadinha, põe na rádio, também escute lá no Spotify, que a gente vai estar sempre junto levando mais informações para vocês. Cat, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse nosso podcast, né? Falando um pouquinho de todo esse trabalho que é tão importante para o mercado contábil e para a sociedade de uma forma geral, né? Que é a importância das entidades de contabilidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? A gente vai falar um pouquinho desse assunto que você trouxe de suma importância. Fala, Carla, eu que agradeço o convite, participar desse Taço Conta, esse importante programa que você tem, e valido essa sua informação. Escuto sempre os programas, o podcast no caminho. A gente aproveita o momento e se atualiza com os programas importantes que a gente precisa no nosso dia a dia. Obrigada. E, Carlos, vamos falar um pouquinho, né, desse trabalho. O Sescom São Paulo, ele é uma grande entidade, né? É uma, vamos dizer, se a gente falar em termos de Sescoms, é a maior entidade do país, em termos de estado, né? E fala um pouquinho para a gente qual é o papel dessas entidades de contabilidade. O que que você entende como fator preponderante desse papel dessas entidades? Sim, o Sescom São Paulo ele representa hoje mais de 400 mil empresas no estado, empresas de 56 atividades diferentes. E a gente entende que o papel das entidades contábeis como um todo, elas são muito relevantes, relevantes para o contador e relevante para o empresário contábil, né? O empresário contábil porque nem todos eles já nascem com toda a expertise, com todo o conhecimento. Normalmente, os empresários contábeis, normalmente, né, geralmente, começam pequenos, começam em suas casas, começam com alguns clientes. E eles precisam de apoio, precisam de alguém estar ao seu lado, dando formação, dando qualidade, informações que ele precisa no dia a dia. E o Sescom São Paulo, como os outros Sescoms, Sescaps do Brasil, fazem esse trabalho de ser o porto seguro desses pequenos empresários, ou seja, apoiando, levando conhecimento a eles para que o dia a dia deles seja um pouco mais leve. Perfeito. E é um trabalho, eu queria fazer uma pergunta também, né? Que acho que todo mundo pergunta assim: ah, quanto você ganha para estar no Sescom, né? Então, é remunerado, né? Eu já sei, mas eu quero que você responda para os outros saberem, né? Que excelente pergunta, Carla. Nenhuma remuneração. Nosso trabalho é voluntário. Aliás, depois os sindicatos até tinham alguma arrecadação, né? Depois da reforma trabalhista de 2017, nós não temos mais contribuições obrigatórias, então a gente vive de fato de associativismo, de outros trabalhos que a gente faz, eventos, palestras, inclui alguns outros serviços, mas toda a diretoria, o presidente não tem qualquer remuneração. O nosso trabalho é um trabalho voluntário. O que a gente ganha, Carla, é um ganho indireto, que é essa convivência com pessoas, esse relacionamento que você tem no dia a dia. Quando você está numa entidade com pessoas próximas a você, que têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, você cresce. E esse ganho indireto, muitas vezes, é mais do que se tivesse uma remuneração. Com certeza. Kétia, e o que que as entidades contábeis hoje, na sua visão hoje, né? Porque uma coisa é quando a gente tinha compulsoriedade, né? Que a visão do empresário contábil, que a gente está falando do Sescom, era uma. Hoje, sem essa compulsoriedade, o que que você acha que as entidades podem agregar para o profissional e para os empresários de contabilidade? Então, as entidades agregam muito, né? Porque os empresários estando próximo, como nós falamos de outros empresários que têm as dificuldades, eles têm muito a crescer. Agora, eu vou falar especificamente do Sescom São Paulo, e isso vale para os outros Sescom e outros Sescaps. Nós temos algumas obrigações estatutárias. Uma das nossas obrigações é fazer negociação coletiva. Então, nós temos que negociar com o sindicato do laboral, né, o sindicato dos empregados. Aqui nós negociamos com vários sindicatos pelo estado de São Paulo,
negociando condições de trabalho aos empregados. Então, aqui nós temos, apesar de estarmos em lados opostos, nós nos tratamos sempre com respeito, conseguimos boas negociações, e nós, como empresários contábeis, tentamos valorizar também os empregados, porque a gente sabe que sem eles a gente não flui. O nosso trabalho, prestação de serviço, é mão de obra, né? Então, nós temos que valorizar cada vez mais, e em São Paulo a gente procura fazer isso para estar junto ó, e ter essa colaboração deles. Mas o que a gente entende que é importante, e nós elegemos, inclusive em São Paulo, como lema da nossa gestão, é apoiar e representar o empreendedorismo. Quando a gente fala em apoiar, o que que a gente quer dizer? Quer dizer, olha, eu tenho que levar formação a ele, eu tenho que levar qualificação, eu tenho que dar consultoria jurídica a ele, dar as facilidades de uma certificação digital, mostrar as tendências de onde está indo a contabilidade, né? E as dificuldades que eles têm, eles virem a nós. Nós temos um canal, por exemplo, de ouvidoria, que nos ajuda muito. Ouvidoria, que legal. A gente tem ouvidoria e nós pedimos que todos que têm problemas com a Secretaria da Fazenda, com a Prefeitura, que são inúmeros, né, em todo o Brasil, que coloquem na ouvidoria. O que que nós fazemos? Que a gente fala de apoiar. Nós colocamos tudo isso nos nossos pleitos e mandamos para esses órgãos. Ou mandamos direto, ou pedimos reunião e levamos. E é diferente quando você chega num órgão falando assim, ó, está tendo um problema no cadastro aqui da Secretaria da Fazenda, e quando você chega nesse órgão com 50 ouvidorias falando que estão com os mesmos problemas. Então, a gente faz esse trabalho e a ouvidoria funciona bem. Isso a gente chama de apoiar, né? Dar essa consultoria jurídica que ele precisa. Nós temos parceria com a IOB, damos consultoria gratuita aos associados, né? E a gente chama de representar também, Carla. Representar, a gente entende que é a gente estar próximo desses entes governamentais. Então, quando nós precisamos de alguma alteração, levar algum pleito, nós levamos, porque às vezes o empresário, vamos dizer a Carla, né? Às vezes é difícil ela levar um pleito à Secretaria da Fazenda sozinha, mas a entidade tem essa obrigação. A entidade tem a obrigação de assumir o compromisso dos seus representados e levar esses pleitos, mostrar sua cara, ser a linha de frente para esses pleitos maiores. E você sabe que os empresários contábeis têm uma dificuldade enorme com as obrigações acessórias, né? O dia a dia não é fácil. Você acorda às 6 horas pensando nas obrigações acessórias, não é isso aí? Verdade, Carlos. Mas eu queria pegar assim, primeiro desde o início, né? Quando você fez vários comentários muito importantes. A maioria dos profissionais, Cat, não sabe que é o Sescom que ajuda na negociação coletiva. Ajuda não, faz a negociação coletiva. Olha que interessante. A gente tem aqui no Espírito Santo, por exemplo, várias associações de contadores, você também tem aí. E quando a gente chama, aí nesse mandato atual, a gente fez uma sugestão para o presidente que chamasse as associações para o debate, para eles saberem, ó, quem está aumentando os salários da categoria é o Sescom. Quem está coordenando se vai ter ou não vale-refeição obrigatório ou não a partir de concessionário é o Sescom. Por quê? Porque aí o cara, para ele entender o papel do Sescom, né? Então, esse é um ponto que você falou que é muito importante, ou seja, o Sescom é o responsável pela negociação coletiva e, querendo ou não, isso afeta diretamente o resultado das empresas de contabilidade. Então, o profissional contábil, empresário contábil, precisa participar desse momento, né? Acredito que aí, como aqui, tem uma comissão para isso, né? Porque vai discutir com o sindicato, e depois vocês fazem a assembleia, como aqui também, e aí empresários de contabilidade. Isso é muito importante para a nossa profissão, e aí a nossa participação é relevante. Mas o Carlos comentou outras coisas importantes, né? Ele falou não só da negociação coletiva, mas também que o Sescom São Paulo, que é a entidade que ele preside, faz pleitos junto às secretarias da Fazenda, município, Receita Federal, etc., participa desses pleitos através de uma ouvidoria, isso é muito legal, ou seja, você também pode usar esse canal para suas dificuldades, né? Ou seja, eu posso, de repente, até na hora que eu externar minha dificuldade, pode ser algo que eu não estou sabendo fazer, né, Carlos? Que aí alguém lá do Sescom fala, já passei por isso e vou fazer a devolutiva para esse profissional. E vejam como esse trabalho é um trabalho de dedicação, né, amigo? Porque você tem que ter pessoas profissionais de contabilidade disponível, não são funcionários que fazem isso, né? Provavelmente deve ser a tua diretoria que deve fazer isso, né? Imagino eu. É isso mesmo. Só voltando para a negociação, né, Carla? É o que você falou. Nós aqui temos uma comissão que a gente se reúne, comissão
dos patronais, né, dos representados que se reúnem e depois nós negociamos com o laboral. E qualquer um é bem-vindo. Então, quem quiser participar dessa comissão, lógico, desde que seja um associado, né, porque é Ok? importante que também participe, não vindo nada, né, mas que esteja junto com a equipe, vai ser muito bem-vindo, porque todas as ideias nós levamos. E isso agrega. Porque hoje você não tem como falar em uma empresa de serviço sem ter as pessoas e sem valorizar as pessoas. Isso a gente aprende no nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco mais à frente aí das palestras, dos eventos, né? Que você precisa valorizar as pessoas. Então, eles são todos bem-vindos. E o que você falou também é verdade. Nós temos um departamento jurídico que nos acompanha, aliás, acompanha muito bem pessoas muito profissionais e muito capacitadas, né? Para esse trabalho, porque essa parte que é estatutária de nós fazermos a negociação coletiva é muito importante, é muito relevante. Nós temos um departamento que nos ajuda, mas a diretoria trabalha firmemente nisso também. As reuniões são várias reuniões, porque Eu sei. você chegar a um Eu sei bem como é que é. exatamente, não é assim, vem os pleitos, você negocia, porque você tem que conseguir o possível. E sabe qual é mais difícil, Carlos, dessa negociação? É você pensar a coisa que os empresários não sabem. Porque quando você faz uma negociação coletiva, você tem que pensar em empresários pequenininhos do interior e da Grande São Paulo, empresários grandes, empresários médios. Então, de repente, se você coloca muita coisa, o empresário pequenininho não vai sobreviver. Então, olha a responsabilidade, né, da entidade. Olha como que isso é relevante as pessoas entenderem. E eu queria fazer uma provocação. Tudo isso, gente, você tem que ter um jurídico para acompanhar, porque senão a gente fica desguarnecido e fragilizado. Então, claro, o Sescom São Paulo, como ele comentou, tem um jurídico que acompanha a negociação, que dá robustez legislativa, né, da legalidade, ilegalidade, do exagero, do não exagero, né, da apertar de mão. E tem também toda uma estrutura, como ele comentou, por exemplo, certificado digital, né, para favorecer o empresário da contabilidade associado. Mas tudo isso custa, né, Carlos? Tudo isso, já que o nosso trabalho, vou me falar nosso, porque eu também sou diretora, é voluntário, e aí eu vou fazer aquela provocação, né? O empresário vale a pena se associar, não vale? Vale muito a pena se associar. Veja, nós temos essa obrigação, que é a obrigação estatutária de negociação, mas nós elegemos, por exemplo, na nossa, apoiar e representar o empresário. E a gente faz isso de fato, e as cobranças nós aceitamos também de bom grado, porque tudo que vem cobranças, sugestões, que venha na ouvidoria, que venha por e-mail do presidente, nós aceitamos. E é muito importante. E aqui em São Paulo a gente tem até o seguinte, viu, Carla, aí não deve ser diferente dos outros estados. O que o empresário paga para se associar, ele recebe mais do que isso em contrapartida. Eu vou te dar um exemplo. A nossa contribuição aqui hoje é R$ 65 por mês de associado do Sescom São Paulo. E nós damos certificado digital gratuito para o empresário, para os empresários, né, para os sócios da empresa e para a empresa, anualmente. Então, isso já é um custo que ele recebe. Ele recebe consultoria gratuita. Então, às vezes, o pequeno empresário que está começando, ele às vezes não precisa firmar aquela consultoria que tem um custo. O Sescom dá essa consultoria para ele, jurídica, em parceria com essa entidade. O Sescom dá um curso grátis para ele, um curso de 8 horas, que normalmente custa R$ 200, R$ 300, gratuitamente. E tem assessoria, a gente chama aqui de societário e legalização, né? A gente tem um posto da JUSCESP, que trabalha dentro do SESCOM, e a gente tem esse societário e legalização. Só aí já ultrapassou. Só aí já ultrapassou. Pagou, pagou. Já pagou. Você fala assim, bom, mas e por que então que você precisa de associado? Porque nós precisamos de representatividade. Nós precisamos de quando chegar, como nós dissemos, nós temos aqui alguns grupos de trabalho com a Secretaria da Fazenda firmados, que se reúnem cada 45 dias, com a Receita Federal. E por que nós temos? Porque nós temos representatividade. E o que dá representatividade? Os nossos associados, os nossos representados e associados. Então, quando a gente fala em SESCOM, e você sabe muito bem disso, né? Falo SESCOM São Paulo, eu falo por muita gente. Eu não estou falando aqui pela minha empresa, não estou falando aqui pela empresa de outro associado. Estou falando por uma entidade que representa muita gente, que tem as dificuldades e que quer ajudar a facilitar o ambiente de negócio para todos eles. Então, se vale a pena se associar, vale. Eu falei só de valores, né? O que ele recebe de volta. Mas tem muito mais coisa agregada de treinamento, de profissionalização, qualificação,
que ele encontra no Sescom, encontra no Sescap e outras entidades de classe aí pelo Brasil. Eu vou aproveitar esse ganchozinho que você falou de treinamento, de qualificação. Vou falar um pouquinho desse trabalho que o Sescom São Paulo faz. É um trabalho, a gente que participa do sistema, a gente tem mais acesso. Eu falo assim, se a gente poderia dizer, pessoal, alguma coisa que a gente tem de vontade, de repente a gente sabe da informação primeiro, mas a gente repassa a informação, né? O que eu acho que além de todo o network que o Carlos comentou, eu acho que a gente tem sim um acesso mais rápido, porque a gente está de frente com os órgãos, a gente está ali, igual ele falou, né? Pensa um grupo que se reúne a cada 45 dias com a Secretaria de Fazenda de São Paulo. É claro que a Secretaria de Fazenda está com um projeto, uma legislação em andamento, vai falar, olha, Carlos, a gente está com esse projeto aqui, vamos iniciar isso. Poxa, ele vai trazer, quando ele puder divulgar, ele vai divulgar em primeira mão. Então, essa seria que além do network que ele falou, do conhecimento que a gente adquire com os colegas, eu acho que esse seria algo que a gente teria. Mas, além disso, a gente tem a questão de curso, qualificação e eventos. E o Sescom São Paulo, queria até te parabenizar, está fazendo isso muito bem, está fazendo com toda a dificuldade, a gente sabe como é difícil hoje, pela gama de eventos que a gente tem gratuito no país, de todos os Sescoms e CRCs, né? Até porque a entidade, pela sua competência, não faz só gratuito, faz pago, né? Até para ela se sustentar, ela precisa ter esse curso. E como que está esse trabalho, Carlos? Como que vocês estão fazendo? Como que é esse desenvolvimento dentro do Sescom São Paulo? Olha, eu vou falar primeiro dos cursos que a gente tem, né, de qualificação, e depois a gente pode falar de eventos também, um item um pouco separado. Mas a gente tem aqui, Carla, alguns cursos técnicos, né? Nós temos uma universidade corporativa, que chama Unisescom, onde ela tem uma grade de eventos, de cursos que ela faz para aperfeiçoamento técnico dos empresários e dos colaboradores. E aí, sempre atuais, né? Porque a nossa legislação muda a cada piscar de olhos, a gente foi para casa, a legislação mudou, né? E a gente Verdade. tem que acompanhar. Então, ela tem essa profissionalização, mas uma coisa muito importante que nós temos aqui, vocês têm também no Espírito Santo, no Sul, tem, é o Programa de Qualificação em Excelência Contábil, que é o PQEC. O que é isso? É um programa que qualifica as empresas e os colaboradores das empresas para um serviço de qualidade. Essa é uma atividade importantíssima. Por quê? O nosso trabalho ele tem vários riscos. Primeiro, riscos de erros, riscos de problemas que a gente pode causar aos nossos clientes. Então, esse programa ele ajuda você a se organizar, a colocar em processos, a estabelecer metodologia de trabalho, e isso ajuda muito a reduzir retrabalhos, a reduzir erros. Então, é importantíssimo esse trabalho. Mas, acima de tudo, ele qualifica os empresários a trabalhar com qualidade. E hoje, a qualidade é importantíssima, senão você não tem clientes ou não mantém os clientes. Então, nós temos vários cursos e temos o PQC, né, que é esse programa de qualificação. Hoje, ele tem dois hubs, né, que está falando já em tecnologia, inovação, empreendedorismo, gestão, inteligência artificial, já está falando do ESG, né? Várias atividades que nós temos que estar sempre na vanguarda, temos que estar sempre aprendendo, porque os nossos clientes falam isso. Então, você imagina, você, a Carla, vai numa reunião com o seu cliente e ele pergunta de alguma desses itens, né, de ESG, fala de inteligência. E você sabe falar? Conhecendo, e você não tem o que falar. Você fala, é verdade o que você está falando. Então, acho que o Sescom e outros Sescoms levam esse conhecimento que ele só tem a agregar aos empresários. Então, como eu disse no começo, além de ter de volta financeiramente o que ele contribui, Tem a informação, né? tem muita informação, tem muita qualificação e que ajuda muito no dia a dia do empresário. E sozinho, a gente sabe, né, Carla, que sozinho a gente tem muito mais dificuldade de aprender e chegar nas coisas. No nosso dia a dia, nossa vida é assim, né? A gente tem muito mais dificuldade e a gente também não tem segurança, né? Então, com a entidade nos dando suporte, a gente recebe aquela informação que já está consolidada. Eu sempre falo, às vezes a pessoa lança um treinamento, lança um curso, uma palestra, joga na internet, sabe, que hoje é muito usual, no Insta, principalmente no TikTok, uma informação nova,
muito nova, que às vezes nem foi concluída ainda, nem foi votada ainda, não está divulgada, publicada, e fica aquela correria nos grupos de WhatsApp. Aí eu falo assim, gente, vamos ver o que, que as entidades vão falar, né? Porque elas têm informação primeiro. A gente, o Sescom sempre sabe primeiro, né? Então vamos acreditar que a entidade vai divulgar tempestivamente. E, Cat, vamos falar um pouquinho dessa questão da. Você já falou muito bem de defender os representados, né? Que o Sescom São Paulo tem esse trabalho, não só da defesa, mas da representação. Como que é isso na prática? Porque você falou que tem consultoria jurídica, mas ela não pode ser muito ampla, porque também senão o Sescom não consegue abarcar tudo. Como que é essa defesa do empresário contábil que é filiado ao Sescom São Paulo, juridicamente? Praticamente, sim, nós não temos um trabalho nós não temos um jurídico que defenda empresários individualmente. Nós temos um jurídico que entra com processos, quando é o caso de entrar com um mandato coletivo, por exemplo, isso a gente faz. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um processo em andamento exigindo que a legislação da prefeitura de SUP, né, Sociedade Uniprofissional, seja objetiva e não tão subjetiva como ela é. Às vezes a gente tem alguns ganhos, né? Às vezes a gente tem êxito em alguns, às vezes não tem, porque você sabe que é muito difícil lutar contra os grandes, né? A prefeitura, o Estado e a Receita Federal, mas é isso que a gente faz isso quando tem do aspecto coletivo. Individualmente a gente não tem, a gente só faz orientação. Atende, inclusive, se o empregador, o empresário é associado, ele quer uma consultoria, a gente atende, faz essa consultoria, explica, mas não Foi só pedir para você explicar, senão daqui a pouco a gente recebe o pedido assim, não, eu tô com problema com o funcionário, tem como você dar com o processo me defender, né? Então, só para deixar claro, para ninguém achar que o Sescom tá com uma consultoria jurídica à disposição, né? Exatamente, não é consultoria para um processo, né? Ele é uma consultoria, somente a consultoria explica. O nosso jurídico é muito bom e essa parceria que a gente tem também. Então, eu tenho um problema aqui que eu não sei como é que eu faço, pode fazer a consultoria. Aliás, nós temos uma consultoria que a gente chama de antecipa, né? Que resolve vários problemas. Você consulta de fato 80% das perguntas que foram feitas estão lá naquele antecipa, né? E depois nós temos a consultoria que você faz mesmo, por e-mail ou por telefone, todos são atendidos. Mas aí, viu, Carla, eu ia te falar o seguinte: o que a gente tem aqui, né? Além dessa defesa, a gente, em São Paulo, a gente tem uma unidade com as entidades contábeis. Então, nós somos o SESCOM, defendemos e representamos os empresários contábeis. O CRC, que fiscaliza a profissão, né, que regula a profissão, o IBRACON, que é dos auditores independentes, o Sindiconte, que é dos contadores que estão dentro das empresas, e outras entidades, a gente trabalha junto. Então, nós temos um grupo de trabalho que chama Técnico e Reivindicações, que nós fazemos uma reunião a cada 45, 60 dias, de um ou dois representantes de cada uma dessas entidades, e aí a gente encontra os pleitos que são comuns e a gente leva esses pleitos comuns aos órgãos, como eu falei, a Secretaria da Fazenda, a Prefeitura, a Receita. E também ganha mais força, além da ouvidoria você levar como as entidades, ganha mais força. Tanto que nós conseguimos duas coisas aqui. Um grupo de trabalho com a Secretaria da Fazenda, falando isso, fluiu, fluiu. Aqui nós estávamos muito atrasados com a GIA, né? Não sei se ainda vocês têm GIA aí no Espírito Santo. Não, a gente não tem mais não, a gente tirou. Pois é, olha que excelente. Mas aqui nós estávamos muito atrasados com GIA. E nós começamos esse trabalho, e aí, quando a gente fazia essas reuniões, eles diziam: ah, mas não bate com FD, ah, mas não tem. E fomos apertando, né? E até um momento falou assim: ah, mas nem todos batem? Ah, sim, alguns já estão regular. Então, elimina a GIA desses que estão regular. Eliminou de mais de 100 mil empresas. Agora eles estão com um trabalho que parece que também não confere as informações da GIA com o que precisava dos municípios. Nós chamamos as empresas de tecnologia que atendem os empresários contábeis, né, as grandes empresas, fizemos uma reunião para eles tentarem organizar e atender para que as informações sejam adequadas. Então, veja, nós estamos num trabalho para eliminar talvez todas as GIAs. Fora essas, como você falou, né, vem uma nova obrigação, a gente vem junto. E nós conseguimos agora, no final do ano passado, um grupo de trabalho com a Receita Federal. E aí nós temos um canal direto de esclarecimento. É lógico que a gente não manda o meu problema, não manda um problema específico.
manda quando chega na ouvidoria, e quando a gente entende que vai atingir Tem que ser feito um filtro, né? o público em geral. Exatamente. Nós fazemos esse filtro, Aqui, mas funciona. Cat, a gente tem um grupo chamado Grupo GTFAS, que é um grupo de estudos tributários fazendários, que não é só o SESCOM, são todas as entidades empresariais do Estado, federações e sindicatos selecionados, né? Então, da contabilidade, a gente tem nesse grupo SESCOM, CRC, Sindicontábil, tudo entidade contábil participando desse grupo, mais entidades federativas. Hoje, esse grupo está sendo coordenado por mim, através do CRC, que é o coordenador do grupo, e é um grupo que tem conquistado muitas, muitas coisas. E realmente você tem razão. O que é feito em conjunto, eu tenho um ditado, né? Quando eu fui candidato ao CRC, eu sempre falava, quando eu tinha minha chapa, né? Juntos somos mais fortes. Eu sempre acho isso. Se a gente se juntar, mesmo que tenham, como você falou, objetivos institucionais diferentes, como você comentou há pouquinho, quando a gente se junta para um pleito em comum que vai agregar para todo o mercado contábil, não tem força, né? Não tem força maior que essa. Pra gente, antes da gente entrar nos pleitos, vamos falar um pouquinho dos cursos, Carlos. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho, dos eventos do Sescom São Paulo. Vai ter um evento agora em Campos de Jordão, que eu terei o prazer de ir. Depois tem os seminários internacionais, que foi uma ideia do Sescom São Paulo. Eu, infelizmente, não pude ir nos primeiros, comecei depois. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa qualificação e, principalmente, do que ela representa para os empresários de contabilidade. Então, justamente, nós temos alguns eventos, né, que nós fazemos, que a gente entende que, além de tratar da parte técnica, né, nós tratamos da parte de inovação, de tendências, né, nesses eventos que a gente faz. Então, você falou de um primeiro, eu já vou aqui fazer a divulgação. No dia 15 e 16 de agosto, nós teremos o ESCOM, que é o Encontro Estadual de Empresas de Serviços Contábeis. É um encontro que deve ter por volta de 1.000 pessoas. Nós vamos ter o tema desse ano é Tríade da Gestão. Nós vamos falar de pessoas, recursos. Eu não lembro mais o que está nessa tríade da gestão, mas já que eu não lembro, o convite fica aí para vocês irem lá. Quem tem curiosidade, entra lá na página do Sescom São Paulo que você vai ver. E já está lá, a programação já está pronta, né, para esses 2 dias de evento, com palestrantes renomados, né? Nós temos o Pondé, que vai fazer a abertura, nós temos o Sandor, que vai falar de inteligência artificial no final, né? Então vai ser um evento muito interessante, de 2 dias. Agora, o importante, viu, cara? Depois eu vou falar também do internacional, como você falou do nacional. É assim, a gente tem hoje uma oferta muito grande de cursos, de palestras, tal. Mas quando você fica numa imersão, então você fala, eu vou participar esses 2 dias, você se foca naquele aprendizado. E aí é diferente, porque aí você não está ouvindo aqui, trabalhando na outra tela, você está lá interessado naquele aprendizado e você absorve muito mais. É lógico que você não vem e fala, bom, o evento muda a minha empresa. Não, quem vai mudar a sua empresa é você. Você tem que saber disso. Você que. Efeito planta a sementinha. O efeito planta a sementinha. Eu sempre volto pensando nisso. O evento não muda a sua empresa, mas ele planta as sementinhas e é aquilo. Se aquilo que você está ouvindo você achar que é bom para você, ok. Se você já aplicou, ok. É mais uma escuta. Se você nunca aplicou e quer aplicar, assimila. O que você não achar interessante para você, você deleta. Né? Você ouve que conhecimento, como você disse, é muito importante. Mas eu queria fazer a propaganda aqui, porque você viu que é um encontro estadual, né? E eu do Espírito Santo me meto lá, mas tudo bem. A gente recebe com prazer as pessoas de todo o Brasil. Nós temos várias pessoas que vêm. Aliás, a gente manda o convite para as pessoas, gostaria que participassem. Porque aliás, esse Campos do Jordão, ele é um lugar muito agradável, o clima é agradável, não só o clima de montanha, mas eu falo o clima de pessoas, de restaurante. Cultura também, como vocês montam, né? Com mesa, não sei se vai ser a mesa, é bem legal. E assim, gente, vai ter muita coisa mesmo. Vai ser inteligência artificial, vai ser transformação da empresa, vai ter recursos humanos e tecnologia juntos, gestão de pessoas, desenvolvimento organizacional, olha eu fazendo propaganda. Ambiente de negócios, né? Vai ser muito legal. E o internacional, Carlos, fala aí pra gente. Não, então, só para fechar esse do Nacional, estão todos convidados. Nós fizemos parcerias nós parcelamos a inscrição, que já é barata, é 800 e poucos reais em 10 vezes. Fizemos parcerias com hotéis. Os hotéis oficiais, que a gente chama, também estão parcelando em 10 vezes a inscrição. Nós teremos lá
vários expositores, vai ter feira de negócios, vai ser muito interessante. Eu acho que vale a pena participar, tá? Bom, esse é o ESCOM, vai ser dia 15 e 16 de agosto. Nós temos um seminário internacional, que nós estamos agora na 8ª edição. O seminário internacional, ele é um seminário diferenciado, porque ele leva para você conhecer uma outra cultura, outra experiência, normalmente em parceria com importantes universidades, né, do mundo, e que trazem para você tendências de mercado. Então, esses eventos, eles são diferenciados. Eles são eventos um pouco mais longos, também um pouco mais caro, mas ele traz para você uma diferenciação. Então, por exemplo, nós fizemos o primeiro foi na Disney, o atendimento Disney, que tanto você ouve falar, e nós trouxemos de lá o encantamento, né? Como que é você encantar o cliente. E até hoje fica na memória, a gente repassa isso, né? Nós fizemos por exemplo, em Stanford, né, no Vale do Silício, no MIT, que é em Boston, que falou muito de tecnologia, a inovação. Já se falava em inteligência artificial, que nós estamos ouvindo agora, então você está um pouco à frente da tendência. Nós fizemos, por exemplo, há 2 anos atrás em Israel, que foi falado muito da cultura empreendedora do país e da continuidade, né? De você falar, olha, eu vou investir em tecnologia, vou ensinar desde criança a pessoa a empreender. A gente tem essa necessidade aqui no Brasil de ensinar empreendedorismo, né? Para quando ele começar, ele saber fazer conta, saber plano de negócio. Em Israel, nós tivemos isso. E, por exemplo, em Singapura, que foi o ano passado, nós tivemos uma lição sobre planejamento e continuidade. É um país que foi independente em 1965, é um país novo, pequeno e muito desenvolvido. Hoje, se não é o maior, quase o maior PIB do mundo, do planeta. Então, que se desenvolveu graças a um planejamento, a uma gestão. E esse ano, fazendo a divulgação, nós vamos fazer em Nova York. Nova York, em parceria com a Universidade de Colômbia, que é uma das 10 melhores universidades do mundo. E muito representativa, histórica essa universidade, né, de Nova York. E lá, de novo, nós vamos ter esse aprendizado. A gente fala sobre pessoas, fala sobre gestão, fala sobre inovação, né? Estamos preparando ainda, até concluindo um pouco. No mundo de hoje, a gente tem que falar bem de pessoas mesmo, que o meu pessoal tá meio maluco, tem que falar bem de pessoas. Não, e você sai, e lá é um outro local também que você sai do seu dia a dia, né? Então você vai para um outro país, você vive a cultura daquele país e você muda, muitas vezes muda. Por exemplo, eu digo, várias pessoas que a gente conversa, falam assim, eu estive em Stanford, pô, ouvi várias coisas lá, voltei, apliquei, mudei a minha vida, a minha empresa. Eu estive no MIT, eu estive em Disney. Várias pessoas depois, nós fomos o primeiro a fazer esse evento em Disney do Brasil. E várias pessoas agora replicam esse seminário, né? Ou de uma outra. Eu fiz, mas eu não fiz com o Sescom São Paulo na época. Eu fiz com uma outra empresa que não tem nada a ver com contabilidade, né? Foi uma empresa que agregou vários empresários de várias áreas. É muito bom esse seminário, realmente. Ele realmente encanta, né? Ele dá uma. Quando a gente conhece aqueles bastidores, realmente a gente. O atendimento ao cliente, que é o foco deles, né? A gente está muito aquém ainda de uma excelência de atendimento quando a gente começa a comparar assim com o atendimento Disney com o foco deles. Muito legal. Esse agora dos Estados Unidos, Carlos, vai ser quando? Esse vai ser de 2 a 9 de novembro. Tá? Já temos poucas vagas, né? Já vendemos bastante, porque esse não é um evento tão grande. Como eu falei, Campos do Jordão, nós levamos 1.000 pessoas. Ele tem um limite da universidade. Então, nós vamos levar 60 empresários, né? 60 empresários brasileiros. Já fiz a minha, dá licença. Hã? Eu já fiz a minha, dá licença. Que bom! Ei, que lindo! Então estaremos lá e a gente volta diferente, viu? A gente vai para esses lugares e volta diferente. E tem que aproveitar também, porque se você tem condição de um período um pouco maior, né? Você aproveitar para fazer turismo, aproveitar para conhecer mais. Às vezes, nesses eventos, você vai lá na universidade e aprende um pouco, mas no turismo, na conversa, no almoço, com as pessoas que você encontra, você aprende muito mais. Ele traz uma experiência agregadora para você.
estão todos convidados. E se você me permite, eu vou fazer a divulgação de um outro, vou só falar de um outro, porque esse é só para o público de São Paulo, que é um seminário nacional que a gente fez também. Então, a gente está na terceira edição de um seminário nacional, esse é para o público de São Paulo só, e que a gente leva para algum lugar do Brasil. A gente replicou o seminário internacional no Brasil. O que nós falamos? O Brasil também tem muitos polos de inovação, muitas escolas de negócios interessantíssimas. E nós lançamos, porque é um evento um pouco mais barato, né, para as pessoas irem. A viagem é mais barata, a hospedagem é mais barata, mas a gente faz com que pessoas que às vezes não têm condição de um vão a outro. Esse ano nós faremos em Teresópolis e no Rio de Janeiro, em parceria com a Escola de Negócios do Rio de Janeiro, que é vinculada à Fundação Dom Cabral. Teremos alguns dias de ensinamento, passaremos por polos de inovação. Esses também devem ter pouquíssimas vagas. Ele vai ser agora de 26 a 28 de junho. Então, Muito trabalho, hein, Cat? Muito trabalho, hein? Muito trabalho, hein? muito trabalho, muito trabalho. Mas a gente, o voluntário ele faz isso. O voluntário ele faz mais coisa do que se você fosse só remunerado. Tem que trabalhar mais ainda. Você sabe muito bem disso. Não, eu sei. Ó, o pessoal, sabe que o pessoal pergunta assim, né? Pô, todo mundo que tá no Sescom, CRC, eu já vi esse povo casar mais de uma vez. Por que será? É por isso. A gente fica se dedicando pra vocês e esquece a gente, entendeu? Ô, Carlos, brincadeiras à parte, vamos falar um pouco dos pleitos, né? A gente está já um pouquinho já finalizando. Vamos falar um pouco dos pleitos. Eu vi aqui que você colocou a FREPEM, é isso que fala? É. Fala um pouquinho sobre isso e também que você queria falar também sobre a Frente Parlamentar Mista da Contabilidade, que vocês também participaram. Isso. Olha, a FREPEM é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. O SESCOM é secretário, né? Ela é capitaneada normalmente por um deputado. Atualmente é o deputado Itamar Borges, que ele é um parceiro da classe contábil, e o SESCOM ele é a secretaria dessa frente parlamentar. E através dele, esse é uma coisa mais de ambiente de negócios, né? Nós levamos, por exemplo, quando assumiu o governo do estado de São Paulo, levamos uma carta ao governador, junto com outras entidades. A FREPEM, ela reúne por volta de 40 entidades, e o SESCOM capitaneia junto ao deputado. Levamos uma carta ao empreendedor de várias legislações ou várias adaptações que ele podia fazer que melhoraria o ambiente de negócios. E a gente acompanha isso. Algumas ele já fez, ele assinou a Lei da Liberdade Econômica, que facilita a abertura de empresa em várias situações. Então, essa é a FREPEM, que nós trabalhamos, e através da FREPEM que a gente se aproximou da Secretaria da Fazenda. Ela é muito importante. Você falou da Frente Parlamentar Mista de Contabilidade. Você sabe que o SESCOM ele tem nível estadual, né? Representa estadual. Nós temos a FENACON, que é a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, que reúne todos os SESCONs, 40 SESCONs ou SESCAPs do Brasil, e através da FENACON, com o CFC, o Conselho Federal e o IBRACON, conseguiram uma frente parlamentar mista da contabilidade. Bom, por que isso é importante? Por que a FREPEM é importante? Porque a gente fala que a gente luta por bastante coisas, mas a gente tem que ter a clareza e a consciência de que as coisas mudam aonde? Na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e no Congresso Nacional. A gente pede e consegue coisas pequenas, mas as legislações são feitas naquelas casas. Então, a gente, independente de qualquer política partidária, nós não temos qualquer partido, não queremos saber de qual partido aquele político é, mas nós queremos saber se ele defende a causa das empresas de contabilidade, a causa do empreendedorismo, a causa do pequeno e do microempresário. Então, essa frente parlamentar mista de contabilidade vai ajudar bastante nisso, a gente tentando acompanhar com eles, porque as votações lá são bastante diferentes, né? Votam em bloco e tal. Então, você tendo uma frente mista bastante representativa, a gente exige que nas votações eles votem a favor do empreendedorismo. Então, são bastante importantes essas atividades políticas, viu, Carla? Perfeito. E fala um pouquinho para mim. Queria que a gente fizesse um fechamento falando um pouquinho. A gente falou de qualificação das atividades, dos pleitos. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa cobrança abusiva do Integra Contador, que está sendo um grande dilema, uma discussão muito grande. Até cheguei a conversar com o Daniel um pouco sobre isso.
que na minha opinião devia ser gratuito, né? Eu não consigo entender um serviço público que está focado, a obrigação acessória a ser cobrada. Não dá para entender, não entra na minha cabeça ou na cabeça de empresário nenhum, não só da área contábil, que você converse sobre essa situação, né? Eu pagar para o governo para gerar, não dá para entender isso. Fala um pouquinho sobre isso. Passar um custo. Esse Integra Contador é assim, né? O que que eles explicaram? Levamos esse pleito, falamos aqui em São Paulo, na Receita Federal, eles dizem o seguinte, ó, os empresários acessam, né, o ECAC, né, o portal que nós temos que acessar para todos os nossos serviços, temos que acessar a Receita Federal. E aí acessam, tem vários acessos simultâneos e isso derruba o sistema. Então, eles tiveram que fazer um sistema diferente para atender esses acessos simultâneos. E eles cobram. Bom, então o que que eles disseram? Ah, mas do pequeno empresário que tem 10 pessoas não vai ser cobrado nada, porque você faz os acessos e não tem acima de 15 simultâneos, que é o que eles estão dizendo. Opa, não vai ser cobrado uma vírgula. Não vai ser cobrado diretamente, mas vai ser cobrado indiretamente. Por quê? Porque eu vou ter que pagar para as empresas. Um minutinho só, Carla. Perfeito. Desculpe. Ah, que isso? As empresas de sistema vão pagar por isso. E se elas vão pagar, elas vão repassar para quem? Para o contador que contrata. Sim, com certeza. Então, isso teria que ser um investimento. A Receita Federal tem que investir. Ah, mas quem faz isso é o SERPRO. Nós, empresários, nós pequenos empresários, nós não queremos saber quem faz, se é o SERPRO, se é a Receita Federal, quem é que cuida disso. Nós precisamos acessar o ECAC, eu não tenho outra forma de trabalhar. E eu pagar para trabalhar é muito. Nós já pagamos, né? Porque nós trabalhamos para a Exatamente. Receita Federal entregando um monte de obrigação e não recebemos nada deles, né? Temos que Exatamente. acertar com os nossos clientes. Exatamente. E o cliente não entende, né? O cliente não entende. Eu fiz uma conta com o Paulo Antonella, que é uma amiga minha, também contadora, conselheira do CRC, participa do CERF do estado aqui. A gente estava lá na Conescap e a gente fez uma conta, na hora que eu estava falando com o Daniel, uma conta rápida, né? Uma média empresa de contabilidade, uma média empresa, não uma grande, não, uma média, com alguns volumes de envio, gastaria em torno de 3.000 por mês. Considerando assim o volume de envios, se a gente considerasse para poder verificar, para ir mais rápido, né? Então, na minha visão, eu acho que os estados e Receita deveriam, ainda mais agora com a reforma tributária, cara, isso não devia ter cobrança nenhuma. Tinha que ser gratuito. E é o investimento. Eles estão. É para fiscalização deles. Pô, nós temos que fazer um trabalho, a gente investe na tecnologia na nossa empresa. Eles têm obrigação de investir, não cobrar da gente, do contador, do empresário contábil, de quem quer que seja. É muito injusto, muito inadequado. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, venho batendo nisso, a FENACOM vem também, mas é uma luta que a gente sempre tem contra os grandes, né? Se você me permite, eu vou falar de. Nós temos alguns outros Claro. pleitos, né? Por exemplo, o aumento do limite do simples, eliminação dos sublimites, nós temos um que diz o seguinte: o simples não é mais uma renúncia fiscal, ele é uma forma de tributação. É adequado ficar excluindo o contribuinte por débito, porque o lucro presumido não exclui nem o lucro real. Então, o simples, o que precisa fazer? Cobrar, cobra dele, faz com que ele pague, faz com que ele parcele. Mas esse afunilamento que acontece no final do ano, essa exclusão, e depois o sistema não funciona ainda, é muito ruim. E, por fim, um pleito que a gente tem levado a todos os órgãos é a eliminação das retenções de tributos sobre serviços. Ah, Quando os profissões legal regulamentadas também. prestam serviços, né, aí as empresas que contratam retêm imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS. Retém, paga menos, recolhe para a Receita Federal e nós, quem presta serviço, se compensa no final. Quanto Perfeito. que a Receita Federal recebe com isso? Zero. Quantas obrigações acessórias nós temos que fazer? 7 obrigações por conta disso. Desculpe. 7 obrigações nós fazemos. Só por conta das retenções, não. Mas que a gente tem que colocar as retenções. Isso causa erro, causa retrabalho, para nenhum dinheiro extra. A Receita Federal não recebe nada mais com isso, a não ser multa, né? Porque a gente erra e tem multa. E o custo Brasil que vem disso? Para que ter essa retenção? Ah, porque antes
A pessoa emitia nota no talão e eu queria saber que o outro lá está pagando imposto. Hoje é tudo eletrônico, tem ECD, ECF, nota eletrônica. E agora com o REINF, o R4000, enviando todas as prestações de serviço física e jurídica com e sem retenção, não tem justificativa mesmo. Se eles já vão receber essa informação mensal, né, que acabe com a retenção e a gente envie tudo. Nós fizemos uma pesquisa aqui no Sescom São Paulo, né? E chegamos a respostas assim: a pessoa que tem 4 pessoas no departamento fiscal eliminaria 2. Lógico que ela não vai eliminar, nós temos falta de mão de obra, eu quero colocar ele em outro trabalho. Tá aí apertado. Exatamente, eu não quero eliminar os trabalhos, o que eu quero é eliminar o retrabalho, a obrigação acessória inócua, que não traz nenhum benefício para ninguém, nem para a Receita Federal. Eu imagino quanto que ela gasta de sistema para controlar essas obrigações acessórias. Podia investir no Integra Contador, né? E pelo menos ela gastava o Com dinheiro onde certeza. é necessário, né, Carlinha? Perfeito. Carlos, muito obrigada. A gente está chegando finalmente, é muito bom. A gente tem assunto praca para falar, a gente fosse detalhar tudo. Mas primeiro eu queria vou passar para você fazer as considerações finais. Queria te parabenizar pelo trabalho à frente da instituição. A gente costuma sempre falar, né? O trabalho da gestão atual, por melhor que seja, ele vem da continuação de um legado anterior. Então a gente nunca pode esquecer quem já passou pelo Sescom São Paulo e a perfeição da continuidade da sua diretoria, a sua assim, comandada por você, tem sido muito, muito importante. Esse acesso que você ampliou aos demais estados, abertura para os demais estados, para nós, contadores, podemos participar dos eventos, de tudo que vocês têm feito, divulgando, eu acho muito importante. Vou deixar uma provocação final que eu deixei para o Daniel já. Eu falei, ó, eu acho que a gente podia propor, vou aproveitar aqui que eu estou quase ao vivo, né, que eu vou ser ouvida depois. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, eu já sou filiada ao Sescom Espírito Santo, quero me filiar ao Sescom São Paulo. Pô, gente, vamos pensar num valor diferenciado para quem já é associado no Sescom, que a gente amplia, né? Então, não é diferente, mas tipo, a gente aumenta a arrecadação dos Sescoms, melhora a abertura de outros profissionais participarem das coisas que o Sescom São Paulo faz e a gente dá uma robustez maior na categoria. Então, eu quero me associar ao Sescom São Paulo. Ah, é R$ 65 por mês. Mas se eu pagar 65 em 27 ou em 15, é muito. Então, eu poderia pagar, sei lá, 30, não sei. Eu queria que você pensasse nisso, já que você preside a maior instituição. Conversei isso com ele tem um mês e pouco atrás. Falei, Daniel, pensa nisso. Às vezes a gente quer se associar a um Sescap, a um Sescom, e a gente já é associado no nosso estado, né? Poderia ter um valor diferenciado, ou um plano anual, não sei. Uma coisa diferente. Você é muito bem-vinda se quiser se associar ao Sescom São Paulo. E eu diria até o seguinte: eu compro sua ideia e digo até que não precisa, podia se associar sem ter contribuição, porque desde que você já seja associado ao Sescom Sescap. Não, eu propus a ele uma contribuição, por exemplo, eu quero me associar com São Paulo, e eu falei com ele, poxa, eu acho que isso a gente divulgaria, tipo, ó, é a federação, a FENACOM, levando um projeto nacional. E assim, Carlos, de boa, foi da gente ampliar a nossa robustez de trabalho, entendeu? Ah, mas eu não sou associado no Sescom Espírito Santo e quero me associar a São Paulo. Eu pago cheio, porque o meu Sescom é do Espírito Santo. Que não precisaria pagar, eu vejo, mas que você se associasse ao Sescom da sua região. Por quê? Porque aí você valoriza o Sescom da sua Perfeito. região. Então, não me importaria se alguém que é associado ao Espírito Santo e ao Rio Grande do Sul viesse se associar ao Sescom São Paulo sem pagar nada. Por quê? Porque eu ganho representatividade, ganho pessoas que querem estar aqui, que é importante, né? Não vão estar por obrigação, vão estar porque querem estar espontaneamente, mas ele está valorizando também o Sescom, a entidade da sua região. Eu gostaria, então, de te dizer que é isso mesmo, o Sescom São Paulo ele tem 75 anos, ele não nasceu agora, não é o Batistão, é um legado, né, de representatividade, de confiança que ele tem com todos os órgãos, né, fazendo esse trabalho. E eu queria deixar, então, um convite às pessoas que a gente não adianta a gente reclamar, não adianta a gente dizer que a gente não é atendido, não adianta dizer que a Receita Federal não funciona, que eu tenho muita obrigação. Venha e participe. Venha e participe das negociações coletivas, venha e participe dos pleitos, venha e participe da diretoria. Para de ficar reclamando só, enchendo o saco e vai lá e participa para você ver o trabalho que dá. Entendeu? As nossas reuniões são abertas, nossa Assembleia tem vontade de participar, marca uma reunião. Eu, o presidente do Sescom, os vice-presidentes,
atendem as pessoas que queiram vir falar. Nós não deixamos ninguém sem retorno. E a gente chama e venha junto, vamos lutar junto, porque é assim que a gente consegue melhor ambiente de negócio, consegue mudar a nossa sociedade, consegue valorizar um pouco mais a nossa profissão, viu, Carla? E Perfeito. você é uma pessoa que faz isso, eu quero aproveitar também para dizer, eu acompanho os seus programas, acompanho o seu trabalho aí no dia a dia, no Brasil, que você corre trabalhando. Você é uma pessoa que muda, uma pessoa que tem, além de ter competência, você tem atitude, e a sua atitude faz mudar muito a nossa profissão, faz valorizar a nossa profissão. Muito obrigado, viu? Já já eu vou estar aí, a gente vai se ver pessoalmente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E, pessoal, não deixe de curtir nossas redes sociais, o Taço Conta. A gente sempre leva muita informação para você de todas as áreas. E o que a gente menos fala aqui, eu sempre falo, é de contabilidade, mas a gente gera informação para você, empresário contábil. Porque quando a gente, como o Carlos falou, quando a gente fala de gestão, de relacionamento humano, quando a gente fala de tecnologia, a gente está gerando informação para a sua empresa. Basta você saber captar essa informação e aplicar a sua realidade. Cat, muito obrigada. Até a próxima. Já já a gente se vê presencialmente. Até a próxima, pessoal.